Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a apresentação do SIMURB, que é o nosso projeto para a conclusão da pós-graduação em Business Intelligence. O SIMURB, basicamente, é um sistema de informações voltado para o transporte público coletivo urbano e semi-urbano. Ele é composto por 3 painéis: o painel estratégico, esse que nós vemos agora, um painel tático e um painel operacional. Cada um desses painéis foi subdividido em 3 linhas, uma linha A, B e C. No painel estratégico, nós chamamos do painel 1, a linha 1A, nós encontramos, então, 5 dos 8 indicadores de qualidade do transporte, o IQT. Nele nós temos, então, o grau de pontualidade, o grau de realização de viagens, o grau de conclusão de viagens, o grau de sucesso no envio de dados e o grau de detecção de irregularidades. Aqui nós aplicamos um filtro baseado no ano que está sendo estudado. Nós contemplamos, então, 3 anos na coleta das informações, 2018, 2019, 2020. Na linha B do painel estratégico, nós encontramos, então, um mapa de bolhas, no qual nós registramos qual é a demanda de passageiros por local. É possível, então, avaliar todos os indicadores apresentados no painel estratégico na totalização pelo triênio, ou então ano a ano, anualmente. Né? Nós temos, então, ainda na linha B, o segundo indicador, ele faz uma comparação entre a oferta de viagens e a demanda de passageiros, onde é possível acompanhar se a oferta de viagens, a oferta de veículos para cumprir essas viagens, se ela atende à expectativa, às demandas de passageiros naquela localidade. Importante frisar que todos os dados se referem à operação de uma única empresa do sistema semi-urbano, que é conhecida como Taguatur. Infelizmente, não tivemos acesso às outras empresas, pois essas ainda não têm a obrigação de disponibilizar suas informações da operação. Na linha C do painel estratégico, 1C, nós temos, então, uma matriz onde nós encontramos o IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro, entre as localidades que são atendidas pela empresa Taguatur. Então, por exemplo, entre o percurso Águas Lindas e Brasília, nós temos, em média, 0,5 passageiros por quilômetro. Ou seja, nós temos menos de um passageiro transportado, em média, nessas viagens, para cada 1 quilômetro entre as distâncias dessas localidades. Já entre as distâncias do Novo Gama e Algama, nós temos mais de um passageiro por quilômetro rodado. O IPK, quanto maior, mais desejável, né? É sinal que há uma renovação de passageiros durante o percurso e que esses ônibus também eles não circulam com uma lotação abaixo do ideal. Nós temos na linha C ainda um gráfico de barras, onde ele revela qual tem sido o número de viagens não admitidas por faixa horária, né? Isso para cada ano do estudo. Então, nós temos que, entre os horários de 14 às 17 horas para o ano de 2020, é o ano em que há mais furos de viagens, né? Onde mais ocorrem furos de viagem, ou seja, aquelas viagens que estavam sendo programadas para ocorrerem acabam não acontecendo. O segundo horário onde isso mais acontece, segundo a faixa horária, é entre 5 e 8 da manhã, que é conhecido aqui como pico da manhã. Nós temos, então, a seguir, um painel tático, que se destina a um público-alvo de segundo escalão na subsecretaria. Aqui, novamente, vocês podem perceber que a linha A, a primeira linha desse painel, também é composta pelo IQT, isso porque nós temos o entendimento de que o índice de qualidade do transporte é uma referência para todos os níveis estratégicos da organização, o FISA responsável pela fiscalização do sistema de transporte.
Então, desde o nível do secretário até o nível do gerente, do fiscal de campo, é necessário que eles tenham uma noção do desempenho do IQT para as operadoras, para cada tipo de serviço. Então, assim, essa primeira linha, ela segue a mesma lógica de apresentação do painel estratégico. No painel tático, nós temos um total de 9 indicadores, sendo que nas linhas B e C são os indicadores que diferenciam, então, do painel estratégico. Na linha B, nós temos, então, total de viagens e total de passageiros realizados pela Taguatur, mas agora numa visão mês a mês, que está mais dentro do que é necessário para os níveis aí de subsecretário, de coordenadores. Então, a gente pode acompanhar aqui a evolução para cada ano, para cada mês do ano, né, de como é que se comportou essa relação entre volume de passageiros e volume de viagens, né? É evidente que grandes discrepâncias podem indicar aí alguma variação na prestação das informações. Nós acompanhamos ainda, na linha B, o perfil das viagens realizadas, né? Isso segundo o critério de viagens atrasadas, viagens antecipadas, viagens não admitidas, em função do grande atraso em relação à programação, e viagens realizadas pontualmente. A visão, ela tanto nos permite o acompanhamento ano a ano, quanto também uma visão geral no triênio. Se observa, então, uma melhora da qualidade do serviço, uma vez que o percentual de viagens realizadas pontualmente em 2018 era de apenas 35%, hoje beira próximo aos 80%. Isso pode indicar, então, que houve uma melhoria do serviço ou uma melhoria na coleta das informações da operação. Na última linha, na linha C desse painel, nós temos mais dois indicadores que nós consideramos importantes para os tomadores de decisão, que é o perfil das partidas por faixa horária, que a gente começa a falar dos furos de horário, diferente do outro quadro que falava dos furos de viagem. No furo do horário, então, a gente observa quais são as faixas horárias onde estão as partidas mais pontuais e onde estão as partidas mais atrasadas e não admitidas, né? Indicando, assim, uma sugestão de horário em que deve se reforçar a fiscalização e o acompanhamento. Ainda na linha C, nós encontramos um gráfico de barras que vai nos relacionar quais são as linhas que mais ocorrem, então, o furo de viagem, né? Onde as viagens não são realizadas ou são realizadas com tamanho atraso que não podem ser consideradas dentro da programação. Então, incluindo sentido, ida e volta, a linha 4720 é a linha mais problemática, né, com 220 ocorrências no período, né, de viagens não realizadas. Com isso, nós podemos passar então para o painel operacional, o nosso terceiro e último painel. Veja que dentro de uma lógica de agregação de informação conforme o público-alvo, esse painel ele passa a ter 10 indicadores, diferente dos outros dois que tinham apenas 9. Ele mantém também na linha A os indicadores do IQT, para a performance da operadora ou para a performance do serviço, depende do nível de agregação dos dados de granulação. E as linhas B e C, nós selecionamos aqui 5 indicadores, né, que têm relação com os indicadores que são apresentados no painel estratégico e tático. Na linha B, o primeiro gráfico de linhas apresenta a distribuição de passageiros por faixa horária e dia da semana. Nós podemos observar quais são as faixas horárias que são mais demandadas por passageiros e em quais dias da semana que a demanda é maior. Como esperado, os finais de semana há uma queda na demanda e os horários mais procurados são os horários entre 5 e 8 da manhã, os horários entre 17 horas e 20 horas, e ainda
o horário da tarde entre 14 e 17. No segundo gráfico, um gráfico de colunas, nós encontramos também uma relação de viagens interrompidas. Né? Então, aqui, totalizando o triênio, nós temos quantas viagens não chegaram à conclusão, fazendo um comparativo entre a quilometragem programada e a quilometragem operacional, né, realizada. É possível também aqui observar a evolução ano a ano, conforme o filtro seja aplicado. Nós podemos observar que os anos de 2019 e 2020 apresentaram uma melhora na conclusão das viagens, né, interrompidas. Tá? Nós ainda podemos relacionar na linha C e nós temos então 3 indicadores. O ranking de viagens realizadas, a pontualidade das partidas por linha e as viagens interrompidas por quando então uma melhor informação a respeito do detalhamento disso. Esse é o trabalho que nós teríamos a apresentar. Meu nome é Marconi Albuquerque. Agradeço. Espero que vocês tenham gostado.